O Júlio me chamou aqui porque, enfim, eu lancei um livro no final do ano passado, um romance. Trabalho com crítica de cinema há alguns anos, enfim. Sou um repórter cinematográfico, trabalho em cultura desde 2000. E ano passado me meti a lançar um livro, um romance, assim. Como eu acho que o foco muito aqui é a questão da literatura, eu acho que a gente podia um pouco começar por aí. Na verdade, assim, eu fiz um livro que se chama Como Era Triste a Chinesa, de Godard, assim, que no título faz referência a um cineasta que é um cineasta considerado assim um símbolo do cinema autoral mais intelectualizado possível. Só que meu livro não tem absolutamente nada a ver com isso. E esse nome está no título muito mais por uma provocação do que necessariamente como um tributo ou com alguma coisa relativa a ele. Assim. A Chinesa é o nome de um filme que o Godard fez. Eu vi aqui as pessoas falando de processo, de método, de leitura. Assim, eu fiz um livro que tem mais ou menos umas 100 e sei lá quantas páginas, 130 páginas. Nem eu sei quantas páginas tem um livro. Porque, assim, bicho, eu escrevia o livro num transe, praticamente num transe, assim, durante 1 mês e meio. Em que eu não fiquei assim como... eu acho que existem processos na literatura. Assim, tem muita gente que revê, refaz, joga fora, reescreve, relê, etc., pega referência, não sei o quê, não sei o que lá. O meu não passou por nada disso. Assim. Simplesmente eu passei por alguns problemas. Assim, eu perdi meu pai, um cara que me criou. Acabou um namoro. Tomei um pé na bunda, escalafobético. E aí eu precisava, de uma certa maneira, desabafar isso, e aí eu fui escrevendo. Assim, o que eu acho que pode acrescentar a vocês aqui que estão lendo, enfim, que estão pensando em literatura desse nosso papo, é como, às vezes, uma obra artística ela pode nascer de um contratempo absolutamente inesperado e que pode ser uma tentativa de vamos dizer assim, juntar cacos de vidro de si mesmo. Assim. Esse livro foi uma tentativa para eu não enlouquecer, realmente foi isso. E eu tinha num amigo, que é o Júlio, assim, o livro todo é pautado por uma relação de amizade e amizades, no plural, porque ele não teria sido algo mais do que um e-mail de desabafo se não fosse a tua confiança de que isso poderia ser literatura. Eu passei anos da minha vida, tipo assim, hoje eu moro na Penha, mas eu passei até 2 anos atrás, eu morava efetivamente no complexo, assim, eu morava com pai e mãe. Eu saí um breve momento para viver com uma mulher, que foi essa do tal abandono, mas enfim, foi uma vendo hoje, assim, eu nunca me desliguei do complexo, assim, na verdade, sempre estava lá, né? Eu ia para lá muito, não sei o quê, a minha alma estava lá. Então, uma coisa que sempre me passou, assim, eu adolesci numa época que foi a época da primeira grande guerra do tráfico na Zona Norte, nos anos 90, que foi a morte do Orlando Jogador por conta do EDO, uma guerra de gangue. E aquilo mudou a minha vida, porque, assim, efetivamente, você tinha um problema prático, assim, porque eu era do Morro do Adeus, um morro que todos os favelas do complexo queriam destruir. Eles não queriam tomar o Adeus, queriam destruir o Adeus do mapa. E eu era de lá, estudando na Penha, numa escola, na frente do morro do qual o Orlando era dono. Então, tipo assim, eu era uma persona não grata. E soa muito estranho para as pessoas, porque eu sou branco, com cara de português, que nasceu no morro, tipo, numa família... eu sou filho de analfabeto, enfim, que passei a vida descobrindo a arte pela televisão, pelas histórias em quadrinhos e pelo cinema. Então, assim, quando eu falo isso para as pessoas, que nem falam assim, mas você nunca teria problema, porque você você não é uma pessoa que eles iam confundir você com alguém de uma facção ou outra. Mas era uma época de genocídio anunciado, houve uma ameaça. As pessoas que não tinham nada a ver com tráfico saíam para trabalhar do Adeus, iam para outras regiões e apanhavam, eram espancadas, eram humilhadas, não sei o quê, porque tinha uma guerra, era uma guerra, vivi isso. Quando você faz crítica, eu vejo isso muito, muito hoje, assim, tenho vários, trabalho com muita gente que mexe com isso, assim, isso é um assunto super polêmico, porque muita gente se irrita com o que você diz, né? Quem lê aqui o bonequinho do Globo, às vezes deve ficar
com ódio mortal, porque lê um bonequinho falando mal de um filme que gostou, ou lê um bonequinho falando super bem de um filme que você dormiu, enfim. Isso é uma consequência dessa arte, que é a arte da crítica. E uma coisa que, desde o começo, assim, me incomodava, é porque eu vejo, de uma forma muito presente nessa classe, né, profissional, um certo desinteresse por um tipo de cinema mais comercial. Quase como fosse uma coisa que não tivesse menor valor. E eu acho assim, que isso é uma coisa de uma prática muito desonesta. Sempre achei isso. Porque assim, eu comecei a gostar de cinema porque eu vi um filme chamado Rock 2, A Revanche. Esse filme me fez amar cinema. Se você ler o meu livro, vocês lerem meu livro, assim, até seria muito legal, assim, para trocar. O meu livro é um livro completamente maluco. Eu acho completamente maluco. Tem várias vozes, tem umas citações malucas. Enfim, tem todo tipo de personagem estranho. Tem um cara que é seu próprio avô, ele é avô dele mesmo. Enfim, tem as maiores maluquices, mais surrealistas que você pode imaginar. A começar por uma personagem muito interessante, muito interessante para mim, chamada Jocasta, que é singular, assim, para mim, para a história do personagem. Assim. Se você ler o livro, meu livro é absolutamente desbocado, sabe, com palavrão, com, sabe, sacanagem. Meu livro é completamente devasso, assim. Só que eu precisava fazer daquele jeito, porque era o que eu precisava dizer, e eu acho que era uma forma de dar bom humor, de dar molho, e de fazer um livro que não deixasse as pessoas broxadas, assim, lendo, sabe? Porque eu achava que aquilo ia provocar, não incomodar as pessoas, mas eu acho que se eu falasse daquele jeito, eu ia bater em algum canto das pessoas que fosse mais vívido, né? Mais saliente, assim. E eu acho que ia ficar mais honesta essa relação. Mas o mundo brasileiro como um todo, ele descobriu a classe C e quer falar para essa classe C. Você vive dentro de uma redação em que, de alguma forma, você seria esse jornalista que pode falar a língua da classe C, os temas que interessam à classe C. Tem alguma coisa que, assim, eu fico com uma sensação, até porque eu nunca estive tão desinformado quanto nesse momento, porque trabalhar nisso aqui está me impedindo de ler, está me impedindo de me informar, como eu sempre fui ao longo da minha vida. Mas eu tenho andado com uma sensação de que, e talvez eu esteja tanto investindo aqui nesse espaço, e talvez eu tenha investido, assim, particularmente na sua presença aqui, é como se, assim, as pessoas querem falar para a classe C, mas não querem que a classe C fale. No caso ali da redação em que você vive, se fala muito essa coisa, porém, eu acho que essa frase meio que me surgiu aqui sem querer. Assim, se quer falar muito para a classe C, mas não se quer que a classe C fale. É um momento que está se falando da classe C, mas as pessoas falam sobre esse movimento para a classe C quase como se estivesse falando. A moda agora é comprar bulldog chinês, bulldog francês, sabe? É quase como se fosse falar de um zoológico. Assim, olha, as pessoas foram... Eu lembro que eu assisti um filme... Quando assisti um filme chamado Peões, não sei se alguém vê esse filme, eu ficava extremamente incomodado, porque era um discurso de classe média, falando da classe operária, quase como se fosse assim, olha, isto é um operário. É quase como se estivesse falando assim, isto aqui é um tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira, ele se manifesta... Parecia Rádio Relógio. Rádio Relógio, antigamente, tinha um programa de rádio, na Rádio Relógio, que o cara falava assim, você sabia que a audição do morcego é maior que a audição do elefante? O discurso da classe média sobre a classe excluída é assim, você sabia? Este é um pobre. O pobre come assim. O pobre gosta de Ivete Sangalo, ele ouve Calypso e ele vai na feira de São Cristóvão. O pobre come comidas estranhas. Ele compra cocada, ele come quebra-queixo, ele come Cheetos na tarde e bebe caldo de cana. É assim. Saca, bicho? Aí nego me pergunta assim, mas por que o seu livro tem tanta... Você que falou isso, né? O teu livro tem Danoninho, Cheetos, Fandangos. Porra,
Eu sou pobre, né? Tipo, eu como Cheetos, Danoninho, tomo Kisuko, Tang, essas coisas, como pastel, né? Tipo, só que o problema é esse. Eu acho que se você fizer isso com bom humor, usar a estranheza para criar um discurso, agora usar a estranheza para se tornar refém e se bastar na estranheza, você tende a criar um preconceito, né? Assim, um discurso problemático.